Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à lição número 13, a renovação do planeta Terra. Vamos orar antes de iniciar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Pai querido, nos aproximamos do Teu trono de graça, confiando naquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estamos vindo a Ti, Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui suplicando o derramamento do Espírito Santo sobre nós, para abrirmos a Bíblia e entender a Tua mensagem. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A renovação do planeta Terra. Queridos, no plano A, a renovação do planeta Terra seria feito através do Israel literal. O Israel literal era realmente o canal de bênçãos que Deus queria distribuir ao mundo todo. Deus queria fazer com que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Exatamente como está aqui em Isaías 56. Aqui em Isaías 56 menciona que a terra toda se encheria do conhecimento do Senhor. E a casa de Deus seria a casa para todas as nações. Isaías 56 e o verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus queria atrair todas as nações para o Deus de Israel, para o Santo de Israel. Todas as nações seriam atraídas para a longevidade do povo de Israel, para aquele povo que não tinha mais doença, para aquele povo que não tinha mais delinquência juvenil, para aquele povo que vivia como as árvores vivem, ou seja, longevidade. Um povo sem doença, um povo em que as famílias eram abençoadas. Então, a atenção do mundo todo seria chamada para Israel. E eles viriam até Israel para conhecer o Deus de Israel. Assim como aconteceu com aquela comitiva que veio nos dias de Ezequias, lembram-se vocês, nos dias do rei Ezequias, que veio uma comitiva de Babilônia para conhecer do Deus de Israel, que fez a cura, curou o rei Ezequias e que fez com que o sol retornasse 10 graus. Eles vieram para conhecer o Deus de Israel. Isso aconteceria se Israel entrasse no plano de Deus, que era o plano A. O Messias viria, o Messias não seria rejeitado pelo seu próprio povo, mas o Messias morreria para salvar não só Israel, mas o mundo todo, e ele seria ressuscitado, e ele seria entronizado em Jerusalém. Em Jerusalém estaria o trono do Messias, e todas as nações seriam atraídas para Jerusalém. Este era o plano A. Quando você lê as profecias do Antigo Testamento de Isaías, você tem que ter em mente o plano A com Israel literal, que não se cumpriu. Então vem o plano B, que é o Novo Testamento, que é o Israel espiritual, que é a nova terra, através daquilo que Deus nos revelou em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22. Ali é a renovação do planeta Terra no plano B. No plano A, a renovação do planeta Terra seria não instantânea, seria gradual, progressiva, até que todas as nações fossem evangelizadas e as nações que não aceitassem o Deus de Israel seriam destruídas. Seria progressivo e gradual. Mas agora no plano B, a renovação do planeta Terra será instantânea. Jesus Cristo volta, arrebata a sua igreja para o céu, onde passaremos 1000 anos no céu com Jesus. No final dos 1000 anos, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu. E então os ímpios ressuscitam e são queimados, e Deus cria um novo céu e uma nova terra. Então é instantâneo. Este é o plano B,
Queridos, nós vamos estudar nesta semana sobre o plano A e o plano B. Eu quero que você compare um pouco aquilo que você lê aqui em Isaías capítulo 63. Quando você lê Isaías capítulo 63, você percebe que existe uma íntima relação com Apocalipse capítulo 19. Eu quero ler para vocês Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Está falando de Jesus Cristo, com seus vestidos manchados, exatamente como está lá em Apocalipse 19. Jesus Cristo marcha, vencendo para vencer, e ele é poderoso para salvar, mas a sua vestimenta está salpicada de sangue. Quando eu li Apocalipse capítulo 19 sobre a vestimenta de Cristo salpicada de sangue, eu pensei, de onde veio essa expressão? Queridos, é aqui de Isaías 63, verso 2 e 3. Daqui, o Espírito Santo tirou esta expressão e colocou na mente de João, e João escreveu lá no Apocalipse. Capítulo 63 de Isaías, verso 2. Porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Está falando das vestimentas de Cristo que contrastam com a vestimenta de todos os santos do Altíssimo. Todos os santos do Altíssimo estão vestidos de branco, puro, linho, fino, resplandecente. Mas a vestimenta de Jesus está salpicada de sangue. Verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos. E o seu sangue salpicou os meus vestidos. Exatamente o que está lá em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 19. Aqui nós lemos no verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Queridos, Antigo e Novo Testamento se completam. Se completam. As profecias de Isaías, as profecias de Daniel, as profecias de Zacarias, o profeta do templo, da restauração do templo, elas se completam lá no Apocalipse de João. Queridos, nós estaremos estudando durante esta semana sobre estes últimos capítulos, as últimas cenas proféticas de Isaías. Eu quero que o Espírito Santo dirija a mim e a você para entendermos o plano de Deus para a nossa vida e nos alegremos com este Deus que planejou algo maravilhoso para você, para a sua família. Glória ao Deus dos céus, louvado seja Deus. Na parte de domingo fala sobre os novos céus e a nova terra. Eu estou enojado deste velho mundo de pecados. Este velho mundo de pecados não mais me é atrativo. Eu quero o novo céu e a nova terra. Que bom que existe esta luz brilhante no fundo do túnel, a esperança da breve volta de Jesus, a esperança e a profecia de que Jesus Cristo criará um novo céu e uma nova terra. Em Isaías capítulo 65, verso 17 até o verso 25, está descrito em detalhes o plano A, de como seria a implantação do reino de Deus na terra, usando Israel literal, se tivessem aceito o Messias, o Salvador Jesus. Mas isto não se cumpriu. Então, quando nós estivermos lendo Isaías 65, pense que está descrevendo o plano A. E muitos detalhes do plano A vão se cumprir no plano B, mas não todos os detalhes. Vamos ler então Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Aqui nós lemos: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Este era o plano A, e isto vai se cumprir também no plano B. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas.
durante os 1000 anos no céu, nós ainda vamos lembrar das coisas passadas, porque vamos estar participando do julgamento, do juízo dos perdidos. Durante os 1000 anos no céu, nome por nome dos perdidos, dos ímpios, os nomes serão passados em revista. E nós vamos saber por que eles se perderam. Quais são as chances que eles desprezaram. E por isso se perderam. Por isso, muitos entes queridos nossos vão estar entre os perdidos. E nós vamos chorar. Nós vamos ter lembranças ainda. Mas, queridos, no final dos 1000 anos, depois que Jesus Cristo ressuscitar os ímpios e queimá-los, então se tornarão cinzas. E então Deus criará um novo céu e uma nova terra. E não teremos mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vai se cumprir ao pé da letra o que Isaías 65, verso 17 está falando, no plano B. Agora vejam o verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Isto vai se cumprir no plano B, porque haverá alegria eterna na nossa mente. No nosso rosto estará estampada a alegria eterna. Folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, que é o novo céu e a nova terra. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. No plano A, tudo isso era uma promessa para Jerusalém, para o povo de Israel literal, através de quem Deus evangelizaria o mundo. No plano B, não é Jerusalém, é a Nova Jerusalém. Aqui você coloca Nova Jerusalém, em vez de só Jerusalém. E agora o verso 19. Eu folgarei em Jerusalém, ou seja, na Nova Jerusalém no plano B. E exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isto existia no plano A e vai se cumprir também no plano B. Porque não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pranto, nem clamor. E agora o verso 20. Não haverá nela mais criança de poucos dias. No plano A, as crianças continuariam nascendo, mas não haveria no plano A morte prematura. Crianças que nasceriam e já morreriam, crianças que morreriam com 1 ano, com 2 anos, com 3 ou 4 ou 5 anos, quantas crianças recém-nascidas morrem? Isto desapareceria no meio do povo de Deus no plano A. Porque as crianças estariam nascendo, mas não morreriam prematuramente. No plano B, queridos, as crianças não vão nascer, porque todos os que vão povoar a nova terra, já estará um número completo de judeus e de gentios. O Israel literal e Israel espiritual, todos eles formam o povo de Deus que habitará a nova terra. E, queridos, não haverá casamento na nova terra. Nas famílias nós teremos, nós conheceremos e seremos conhecidos, mas não haverá nascimento de criança na nova terra. Por isso, este particular que está aqui em Isaías 65 e o verso 20, existia este detalhe no plano A, mas não vai existir no plano B. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. No plano A, existiriam velhos vivendo 200 anos, 300 anos, porque eles viveriam como as árvores. Como era antes do dilúvio, não é? Eles viviam séculos. No plano A, o povo de Israel viveria muito, por isso chamaria a atenção do mundo todo. Todas as nações iriam querer saber qual era o segredo desta longevidade. Era o Deus de Israel. E se achegariam ao Deus de Israel para conhecerem mais dele, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Mas no plano A, o pecado continuaria existindo ainda. Mas em Jerusalém, a glória de Deus estaria sendo revelada e o povo de Israel estaria sendo uma mostra daquilo que aconteceria no mundo todo, se todos abraçassem o Messias. Mas ainda existiria nascimento de crianças, ainda existiriam velhos. A velhice ainda existia no plano A. E o pecado ainda continuaria existindo, mas o pecado estaria sendo expulso da terra gradualmente.
À medida que as nações fossem se convertendo ao Deus de Israel, o pecado ia sendo expulso gradualmente. Por isso aqui, no verso 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. No plano A, ainda existiria a morte, não prematura. Mas quem morresse com 100 anos, eles diriam: morreu jovem. No plano B, queridos, não haverá nascimento de criança, porque as crianças que forem arrebatadas para o céu viverão lá 1000 anos. E quando eles descerem com a nova Jerusalém e a nova terra for criada por Jesus Cristo, essas crianças que foram arrebatadas e viveram 1000 anos no céu, já serão crianças de 1000 anos. Ou seja, na nova terra nós não vamos ter nascimento de crianças, nem velhos, nem morte de jovens. Aqui, este detalhe do plano A não vai se cumprir no plano B, porque lá não vamos ter a velhice. A velhice é resultado do pecado. E nós vamos viver na nova terra na louçania da nossa eterna juventude. Por isso diz aqui, agora, finalzinho do verso 20. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, porque no plano A ainda existiria o pecado. E o verso 21. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isto iria se cumprir no plano A e vai se cumprir no plano B. Mas pastor, por que isto vai se cumprir no plano B? Ah, queridos, porque lá do céu virá pronta a nova Jerusalém, que é a capital da nova terra. Mas a nova terra, nós vamos construir nossas casas. Nós vamos plantar nossas árvores de frutas, nosso arvoredo. Nós vamos formar os nossos jardins. Este é o plano de Deus para a nova terra. Nós vamos construir nossas casas. Nós não vamos morar dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, diz em Apocalipse 21, que é o tabernáculo de Deus, é a casa de Deus. É onde nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas nós vamos viver em toda a largueza da terra, de norte a sul, leste a oeste. As 12 tribos, lembram-se vocês? As 12 tribos de Israel espiritual se espalharão por toda a terra. Mas a Nova Jerusalém será a casa de Deus. Nós vamos vir ali para adorar a Deus de sábado em sábado. Mas, queridos, nós vamos construir nossas casas. No plano A, eles construiriam, e no plano B também nós vamos construir. Portanto, o verso 21, este vai se cumprir no plano B. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Aleluia, aleluia. E agora o verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. É óbvio. Hoje você planta e você não chega a comer daquela fruta, porque você morre antes. Mas na nova terra você vai plantar e você vai comer daquele fruto. Você vai edificar uma casa e vai habitar nela. Por isso diz aqui o verso 2 vai se cumprir. No verso 22 vai se cumprir no plano B. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Queridos, na nova terra, os dias dos salvos, dos santos de Deus, não serão como os dias da árvore. Não serão, porque as árvores morrem. O povo de Deus, os santos do Altíssimo, não morrerão na nova terra. Portanto, nós vamos viver a eternidade, não só como os dias da árvore. E aqui diz, o finalzinho do verso 22, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isto não vai se cumprir no plano B. No plano A seria até a velhice, porque ainda existiria a velhice. Mas no plano B não existirá a velhice, porque quando formos ressuscitados, ou aqueles que não morrerem, forem transformados de mortais para imortais na segunda vinda de Cristo, nós seremos transformados na louçania da juventude, eterna juventude. Não haverá velhice na nova terra. E o verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. No plano A, ainda os filhos continuariam nascendo, mas não existiria mais adolescência, aquela aborrecência, não é?
a aborrecência, ou seja, a delinquência juvenil, a maldade, o extravio, os filhos que abandonavam os lares, desobedientes aos pais. No plano A, no meio do povo de Deus, não mais existiria essa delinquência, esta desobediência. No plano B, também não vai existir. Também não vai existir no plano B. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Você e eu hoje já somos a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E agora o verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? No plano A, seria assim. No plano B, será assim também. Deus habitará conosco. A Nova Jerusalém estará aqui. A casa de Deus estará aqui. O trono do Pai, o trono do Filho estarão aqui. Por isso ele diz aqui, será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. E o verso 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. No plano A, os animais deixariam de ser ferozes. Isso começaria ali no meio do povo de Israel. E se espalharia por todas as nações. Os animais deixariam de ser carnívoros. Animais matando animais para poderem comer. Homens e mulheres matando animais para poderem comer. Não, queridos. No plano A, o povo de Deus deixaria de ser carnívoro. E os animais carnívoros também se tornariam frugívoros ou vegetarianos. Por isso diz aqui, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Isto vai se cumprir plenamente no plano B também. Ali ninguém vai mais matar animal nenhum para comer. É hora, meu querido irmão, de você e eu deixarmos os animais em paz. Não matarmos os animais. Tratá-los bem, com amor, com carinho, mas não matá-los. Vamos nos alimentar como Adão e Eva se alimentavam. Dos frutos da terra. O vegetarianismo. Esse é o estilo de vida do povo de Deus agora no tempo do fim, preparando-nos para a volta de Jesus. Por isso diz aqui que os animais, eles deixariam de comer um ao outro. E no verso 25, no finalzinho, diz: o pó será a comida da serpente. A serpente representa o mal, o pecado. Portanto, no plano A, ela continuaria se rastejando no chão. No plano B também, a serpente vai continuar se rastejando no chão. Ela não mais vai voar, porque lá no Jardim do Éden, a serpente tinha asas, ela voava. Por isso que os dragões são desenhados como sendo serpentes aladas, serpentes com asas. O dragão, mencionado em Apocalipse capítulo 12, fala do dragão, não é? Que representa Satanás. O dragão é uma serpente alada, mas ela perdeu as asas e ela se rasteja para sempre. É a lembrança do pecado. Cristo carrega nas mãos e nos pés os sinais, a lembrança do pecado, da luta que ele teve contra o mal para nos salvar. E a serpente também é um símbolo de que ela foi usada por Satanás para enganar Eva e para que o pecado entrasse no planeta Terra. Queridos, a serpente, ela vai comer o pó, diz aqui. E o finalzinho do verso 25, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isto ia ser no plano A e vai ser também no plano B. Aleluia! Deus tem um plano maravilhoso, lindo, gostoso. É um sonho de Deus para você, este novo céu, esta nova terra. É para isso que você e eu estamos nos preparando. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ímã divino. Um ímã divino. No Novo Testamento, o plano B, o ímã divino se chama Jesus. Jesus mesmo falou, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. É o grande ímã magnético que atrai pecadores, gentios, de todas as nações. Onde o nome de Jesus Cristo for pregado, ele vai atrair pessoas. E aqui na profecia de Isaías, está falando deste grande ímã divino. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66,
Vamos ver a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Aqui em Isaías 66 está dizendo que é Deus quem criou todas as coisas. Não existe evolucionismo. Na Bíblia, existe criacionismo. Existe sim, queridos, uma mutação. Mutações existem dentro das espécies. Mas o evolucionismo não existe. Deus é quem criou todas as coisas. Numa semana literal de 7 dias. Em 6 dias ele fez tudo. E no 7º dia Deus fez o descanso. Eu sou o que fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus é o soberano do universo, é o criador dos céus e da terra. Mas para quem ele olha? Para quem os olhos de Deus estão voltados? Com muito carinho, com muito amor. Aqui diz, para o pobre e abatido de espírito. Ó meu querido irmão, minha querida irmã, você que está abatido, você que está enfermo, você que está sofrendo, você que está se angustiando, está ansioso, diante de tanto sofrimento, diante de tanta mortandade, pessoas desconhecidas e pessoas conhecidas nossas, amigos nossos, membros e pastores estão morrendo. Aqui Jesus está dizendo, para quem eu vou olhar? Para todos estes. Deus está vendo tudo isto. É o fim que está chegando, meu querido irmão. Esta pandemia está preparando o mundo para a volta de Jesus. Esta pandemia está preparando o mundo para a implantação da nova ordem mundial de Satanás. A nova ordem mundial de Satanás será implantada. O mundo todo será dividido em 10 supernações. E todas vão se submeter ao papado. O Vaticano vai dominar tudo e todos através da ONU. Organização das Nações Unidas. Através da ONU, o papado vai governar o mundo. A ONU está a serviço do Vaticano. Os Estados Unidos estão a serviço do Vaticano. Queridos, este sofrimento vai acabar. Logo. Graças a Deus, isso vai acabar. Jesus está dizendo, eu estou vendo, eu estou olhando para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, que confia na minha palavra. E o verso 3. O que mata um boi é como o que fere um homem. Como é que você pode entender o verso 3? Está falando do povo apostatado dos dias de Isaías, que no ritual eles matavam, faziam um sacrifício para Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles eram ímpios, eles eram profanos, eles eram adoradores de Baal, eles eram adoradores de Tamuz. Mas eles faziam aqueles rituais, fazendo sacrifícios para o Deus de Israel. Isto Deus não aceitava. Por isso Deus está dizendo, o que mata um boi, porque o seu coração está longe de mim, é ímpio, é como se você estivesse ferindo um homem. Eu não aceito esse sacrifício. O que sacrifica um cordeiro é como aquele que degola um cão, e o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. Você me oferece um cordeiro, mas para mim é como se fosse um porco, porque eu não te aceito, porque você não quer largar o pecado. Há pessoas que vêm a Jesus Cristo, mas não querem largar o pecado, e pensam que Jesus Cristo vai aceitá-lo com o pecado. Não, queridos. Jesus Cristo te ama, mas odeia o pecado. E Ele separa o pecado de você, perdoa o pecado, Ele perdoa o nosso pecado e nos purifica, nos justifica, nos santifica. Ele faz uma separação do pecado e do pecador. E aqui diz então, queridos, o que queima incenso, estou lendo o verso 3, Isaías 66, verso 3, finalzinho do verso 3. E o que queima incenso, diz aqui, como que bendiz um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos. Por que Deus não aceita
estas ofertas, estes sacrifícios, porque eles seguem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. É aquilo que Jesus disse, um povo que me honra com os lábios, mas o coração deles é perversidade. Verso 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Agora Deus está falando para aqueles que confiam nele. No meio do povo de Deus, no tempo de Isaías, existia um remanescente que confiava na palavra de Deus. Hoje também, no meio destes milhões de cristãos nominais, cristãos mundanos, no meio deles existe também um remanescente. É pequeno, mas existe. E Deus está falando para este remanescente. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, os que temem a Deus. Vossos irmãos, está falando dos membros da igreja mornos, que são mundanos. São pessoas que sábado de manhã estão louvando ao Senhor na igreja, mas sábado à noite eles estão fazendo o que todos os ímpios fazem. Queridos, aqui Jesus está falando, vossos irmãos que vos aborrecem, porque estes irmãos mornos aborrecem os cristãos remanescentes. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. E agora o verso 10. Deus está falando para o seu povo escolhido, regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Está falando para aqueles que amam a Nova Jerusalém. Estava falando para aquele remanescente no plano A, mas agora está falando para o remanescente do plano B. Regozijai-vos com Jerusalém, regozijai-vos com a Nova Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. E agora o verso 14. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Verso 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deus vai se vingar. Tem o dia da vingança do Senhor, que é terror para os ímpios, para os mornos, mas é alegria e salvação para o remanescente. Verso 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Porque ele vai destruir. Esta é a obra estranha de Deus, ele vai destruir o ímpio. Quando o pecador se torna um com o pecado, pecador e pecado se tornam um, e não se separam, o fogo destruidor de Deus vai consumir o pecador, que não se arrependeu, que não confessou o seu pecado. Por isso diz aqui, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Agora, queridos, o verso 17. A carne mais comida, talvez, no mundo, seja a carne do porco. As pessoas amam comer o porco, a banha do porco, o bacon. Tem até cristão que não come o porco, mas gosta de comer alimentos com sabor bacon. Queridos, nós temos que manter distância do pecado e não nos aproximarmos dele. Eu não quero comer nada que tenha sabor bacon, porque eu não quero sentir o sabor do pecado. Não, queridos. O sabor do pecado eu não quero. E aqui diz o verso 17, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros. Ou seja, pessoas que estão buscando a purificação, pensam que estão buscando a salvação, mas estão enganados. Porque diz aqui o verso 17, que eles comem carne de porco. E não só comem carne de porco, e a abominação, e o rato. Queridos, as pessoas estão comendo de tudo. É tatu, é cobra, é jacaré. Estão comendo de tudo, acreditando que tudo que entra pela boca não contamina. Queridos, Deus não muda. Deus disse lá em Levíticos capítulo 11, os animais que podem ser comidos sem sangue, sem a gordura. Aqueles animais lá em Levítico capítulo 11, os que têm casco dividido e remoem,
podem ser comidos sem o sangue e sem a gordura. Mas o porco, está lá em Levítico capítulo 11, que não pode ser comido, nem se tocar no seu cadáver. Você que cria porco, venda os porcos, ou seja, não seja mais um criador de porcos. Aqui diz que aqueles que comem carne de porco. E o rato. Está vendo aí o verso 17? Isaías 66. Os que comem carne de porco e abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Deus está falando claramente que a prática do mundo tem que ser abandonada. Mudar o estilo de vida. E agora o verso 18. Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. E o verso 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Colocarei no meio deles um sinal. Deus colocou no meio do seu povo um sinal. Deus tem um sinal. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, o verso 12, menciona qual é o sinal que Deus colocou no plano A, entre ele e o seu povo, e é o mesmo sinal que Deus coloca no plano B, entre ele e o seu povo. Qual é o sinal que Deus colocou? Ezequiel capítulo 20, e o verso 12. E também lhes dei os meus sábados. O 7º dia da semana, o santo sábado, que foi santificado lá na semana da criação, conforme diz Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, fala que Deus fez do sábado um dia abençoado, santificado, dia de descanso. Este é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Ele repetiu este mandamento do sábado na lei dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. E aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 12, Deus está falando que este é o sinal que ele colocou entre ele e o seu povo. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, queridos, quando aqui em Isaías 66, o verso 19, Deus diz, e porém entre eles um sinal, está dizendo que o povo de Deus na terra, ele é distinto, ele é separado do mundo, porque Deus colocou um sinal que os separa, que os diferencia do mundo. É o selo do Deus vivo, é o santo sábado. Todo mundo guarda o domingo. Os muçulmanos, os maometanos, guardam a sexta-feira. E a maioria dos cristãos, milhões deles, guardam o domingo. Mas o que Deus manda guardar é o sábado. O sábado é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Portanto, queridos, Deus quer marcar a sua vida com este sinal. Sinal de que você é filho de Deus. Eis que eu coloco o sábado como um sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Deixe Deus santificar a sua vida e receba a bênção que Deus tem, uma bênção especial para aqueles que guardam os seus mandamentos e se lembram de que o sábado é o dia santo do Senhor. Aleluia! Na parte de terça-feira, missionários e líderes de adoração. Queridos, aqui em Isaías capítulo 66, diz que Deus teria sim uma comunidade de evangelistas, missionários e líderes. Leia comigo aqui Isaías 66. Vamos ver aqui o verso 19. Porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Deus enviaria muitos dos seus remanescentes para pregar às nações. A evangelização estava no plano de Deus no Antigo Testamento, no Antigo Israel. A evangelização do mundo estava no plano A. E esta evangelização do mundo está no plano B. Deus ainda quer que o seu remanescente fiel hoje seja missionário, seja evangelista, evangelizando o mundo, atraindo as nações para Jesus Cristo. Por isso diz aqui, porei entre eles um sinal,
e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, Frecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Israel não cumpriu com esta missão, mas o Israel espiritual de Deus, você e eu, o remanescente de Deus, nós temos que evangelizar o mundo. Jesus disse em Mateus 24:14, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, tribos, línguas e povos, e então virá o fim. Nós temos que pregar pela palavra e pelo testemunho da nossa vida, pelo testemunho das nossas ações, pelo testemunho das nossas transações comerciais. Nós temos que estar pregando o evangelho, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, atraindo as nações, e anunciarão a minha glória entre as nações. Agora abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 23. Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aqui nós lemos: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está dizendo aqui em Colossenses 1, 23, que nos dias dele, o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Queridos, se o evangelho foi pregado ao mundo todo, no primeiro século, nos dias de Paulo, por que é que Jesus não voltou então já no primeiro século? Ah, queridos, porque o Apocalipse mostra vários ciclos de 7 igrejas. No primeiro século nós estávamos ainda na primeira igreja, chamada de Éfeso. Ainda viria a igreja de Esmirna, depois viria o período de Pérgamo, depois viria então o período de Tiatira, depois viria o período de Sardes e de Filadélfia e finalmente de Laodiceia. Hoje nós estamos no período de Laodiceia. Por isso Jesus não veio no primeiro século, porque o Apocalipse mostra que no plano B de Deus existiriam 7 igrejas, 7 períodos proféticos em que a igreja de Deus viveria nesta terra. E hoje estamos no último período, Laodiceia, povo do juízo, que quer dizer Laodiceia. Esse juízo já começou em 1844. O Apocalipse revela ciclos de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Deus vai cumprir com o propósito da segunda vinda de Jesus no final de cada um destes ciclos de 7. Jesus Cristo voltará no final da 7ª igreja, no final do 7º selo, no final da 7ª trombeta, no final da 7ª praga. Jesus Cristo volta, sim, aleluia, no final de cada 7º. Cada 7º dura e se estende até a volta de Jesus Cristo. Aleluia! O evangelho vai ser pregado ao mundo todo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Nós lemos ainda aqui em Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que o sacrifício que Deus requer hoje é um sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Lemos aqui em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. No Antigo Testamento, no santuário terrestre, os sacrifícios que eram apresentados eram sacrificados, mortos. Mas agora, queridos, Deus quer sacrifícios vivos, que não precisam ser mortos, não precisa derramar o sangue, porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz, já derramou o seu sangue. Agora você, quando abraça Jesus como Salvador, você se torna um sacrifício vivo, porque a sua vida testifica de Jesus. Suas palavras, tudo o que você faz, testifica de Jesus. Você se torna uma xerox, uma cópia de Jesus Cristo, um retrato de Jesus aqui na terra. E as pessoas verão em você o rosto de Jesus, a bondade e a misericórdia de Jesus. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ainda, queridos, aqui na primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 9, está falando do plano de Deus para você, remanescente de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Aqui diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. No Antigo Testamento, a nação santa era Israel literal. O sacerdócio eram os descendentes de Arão, da tribo de Levi. Mas agora no plano B, Deus inclui no plano B aqueles que são gentios, comprados pelo sangue de Jesus. Eles se tornam parte do Israel espiritual. Eles se tornam parte deste sacerdócio real, desta geração eleita, desta nação santa, deste povo adquirido. É o que está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você e eu, embora não tenhamos sangue judeu, nós herdamos a fé de Abraão. Nós somos do Israel espiritual. E no plano B de Deus, todo Israel espiritual se torna nação santa, povo eleito, adquirido, geração eleita. Para quê? O finalzinho do verso 9 diz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Minha missão e a sua missão é anunciar ao mundo a salvação que Jesus trouxe. Aquilo que Jesus falou para Zaqueu quando entrou na casa dele, hoje veio salvação nesta casa. Nós temos que entrar nas casas. Nós temos que entrar nos lares. E nós temos que falar hoje, entrou salvação nesta casa. Porque eu estou trazendo Jesus aqui. Estou trazendo Jesus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos que chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz, que é Jesus Cristo. Aleluia. Santa missão dada por Deus para você. Aleluia. Na parte de quarta-feira, comunidade de fé. Vamos ler agora o verso 21 de Isaías 66. Isaías 66 e o verso 21. Abra sua Bíblia. Isaías 66 e o verso 21. Aqui nós lemos. E também deles tomarei alguns para serem sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. No plano A, somente eram sacerdotes os descendentes da tribo de Arão, que é a tribo de Levi. Mas no plano B, Deus vai chamar para participar do sacerdócio os gentios. Todos os que são do Israel espiritual. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Queridos, esta profecia vai se cumprir no plano B. Você e eu seremos chamados. A Bíblia fala dos 144 mil. Os 144 mil são mencionados duas vezes na Bíblia. Em Apocalipse 7 e a segunda vez lá em Apocalipse capítulo 14. E queridos, os 144 mil não são do Israel literal. Eles são escolhidos dentre o Israel espiritual de Deus. E eles serão sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós lemos aqui neste livro Atos dos Apóstolos. Neste livro Atos dos Apóstolos, na página 591, nós lemos o que a serva de Deus escreveu dos 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Os 144 mil irão onde Jesus Cristo for. Onde Jesus estiver, ali estarão eles. Por isso Apocalipse 14, verso 1, fala de Jesus sobre o Monte Sião e ali com ele os 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil foram escolhidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na Bíblia existem as primícias dos mortos, que já ressuscitaram com Jesus, uma multidão que ressuscitou com Jesus, Mateus 27, versos 51 a 53. Ali fala que eles ressuscitaram já glorificados. Eles subiram para o céu com Jesus, já estão no céu, as primícias dos mortos. As primícias dos mortos salvos já estão no céu. Agora, queridos, as primícias dos salvos vivos ainda estão na terra. Eles são os 144 mil. São as primícias dos salvos vivos. Por isso diz aqui, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. A visão do profeta representa-os como estando sobre o monte de Sião.
Apocalipse 14, verso 1, cingidos para santo serviço. Não são todos os salvos cingidos para santo serviço, mas os 144 mil, eles foram vistos em visão, cingidos para santo serviço. No Antigo Testamento existia a tribo de Levi. No Novo Testamento existe a tribo espiritual de pastores, de apóstolos, que são ungidos para santo serviço. E na nova terra, na Nova Jerusalém, os 144 mil serão o quê? Os santos ungidos para santo serviço. Cingidos para santo serviço, vestidos de linho branco, que representa a justiça dos santos. E aqui continua dizendo, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versos 2 até o verso 5. Queridos, os 144 mil, eles são cingidos para santo serviço, na nova ordem mundial de Deus, que é diferente da nova ordem mundial de Satanás. A nova ordem mundial de Satanás divide o mundo em 10 supernações. E todos se submetem ao anticristo, ao papado. Porém, na nova ordem mundial de Deus, todo o planeta Terra será dividido em 12 nações, 12 supernações, 12 tribos. Cada tribo terá o seu rei. Mas o rei dos reis, que é Jesus Cristo, ele vai liderar todos os reis. Os 12 reis estarão submissos ao rei dos reis, que é Jesus Cristo. A ele, Cristo Jesus, o rei dos reis, a ele virão todos os reis, sábado após sábado, com toda a sua tribo, entrarão por uma das portas da Nova Jerusalém. Que porta eles entrarão? Na porta onde está o nome da sua tribo. Naquela porta onde está o nome da sua tribo, por ali eles entram e se postam diante de Deus, o Pai e o Filho, todos os sábados. Ó, queridos, isto é o que está revelado aqui em Apocalipse capítulo 21 e também em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Mas os 144 mil não são os únicos salvos dentre os vivos. Eles são somente as primícias dos salvos vivos. Os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Os primeiros a proclamarem as 3 mensagens angélicas. Os primeiros a proclamarem o alto clamor, sai dela, povo meu. E então, milhões e milhões, uma multidão que ninguém podia contar. Exatamente como está em Apocalipse 7, verso 9. Uma multidão que ninguém podia contar. Vai se unir ao Cordeiro de Deus. Vão se tornar obedientes aos seus mandamentos. E queridos, conforme diz em Apocalipse 7, durante a grande tribulação, as primícias, que são os 144 mil, e a multidão que ninguém podia contar, ambos atravessam o período da grande tribulação, exatamente como nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 7. Aqui nós lemos, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Depois destas coisas, que coisas? Depois que Deus mostrou para João os 144 mil, selados pelo selo do Deus vivo, aí Deus mostra para João uma multidão que ninguém podia contar, também selada pelo selo do Deus vivo. Ou seja, as primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos. Todos estão salvos e vivos, não vão passar pela morte. E agora o verso 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Os 144 mil, juntamente com a grande multidão que ninguém podia contar, eles estão vestidos de vestidos brancos. Eles atravessaram um período chamado de grande tribulação, porque lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles,
porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Aleluia! Que bendita promessa! Vão viver no novo céu e na nova terra, prometidos por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a posteridade e o nome dos salvos. Agora, queridos, nós chegamos no final do livro de Isaías. Isaías capítulo 66. Vamos ler com vocês agora os versos 22 até 24. Isaías 66, do verso 22 até o verso 24. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. No plano A, Deus ia criar um novo céu e uma nova terra, de forma gradual e progressiva. Mas agora no plano B, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra de forma instantânea, no final dos 1000 anos. Isto vai se cumprir ao pé da letra. Aleluia, pelo novo céu, pela nova terra. Agora, queridos, nesta nova terra, nós vamos adorar a Deus em que dia da semana? No domingo? Na sexta-feira? Ou nós vamos adorar a Deus no sábado, o santo sábado bíblico, o 7º dia da semana? Leia comigo agora o verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, na nova terra, a Bíblia diz que nós vamos ter 2 tipos de reuniões. Uma reunião será de lua nova em lua nova. Esta é uma reunião mensal. Toda lua nova será dia de festa na nova terra. Todo dia de lua nova, nós vamos vir à Nova Jerusalém, adorar a Deus e comer do fruto da árvore da vida que produz seu fruto de mês em mês. Para que vai servir a festa da lua nova lá na nova terra? Queridos, aqui em Apocalipse 22, verso 1 em diante, nós lemos: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aquele fruto da árvore da vida que Adão e Eva foram proibidos de comer depois que pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, e Deus colocou um anjo com espada inflamada no portão do jardim do Éden para que Adão e Eva não entrassem mais ali e comessem do fruto da árvore da vida, porque agora eles eram pecadores. Queridos, esta árvore da vida não foi destruída com o dilúvio. O jardim do Éden não foi destruído com o dilúvio. Deus retirou o jardim do Éden antes do dilúvio universal. E será restaurado na nova terra, na nova Jerusalém. Na nova Jerusalém estará a árvore da vida. De um lado e de outro lado do rio da água da vida estará a árvore da vida que produz 12 tipos de frutos diferentes, sendo uma qualidade de fruto por mês. Sendo que nós vamos comer deste fruto da árvore da vida eternamente. Nós vamos comer cada mês do ano um tipo de fruto da mesma árvore. Queridos, esta é a única árvore que produz 12 qualidades de fruto. Uma qualidade por mês. E na festa da lua nova, o povo de Deus virá à Nova Jerusalém para comer do fruto da árvore da vida. Queridos, o comer do fruto da árvore da vida é uma forma de você e eu demonstrarmos que a nossa vida eterna não é inerente a nós mesmos. Nós não somos eternos em nós mesmos. Somente Deus é eterno em si mesmo. A eternidade é inerente a Deus. E nós herdamos de Deus, através do sangue de Jesus, herdamos a vida eterna. E a minha eterna gratidão, a minha eterna dependência de Deus, eu demonstro comendo mensalmente do fruto da árvore da vida. Que alegria! Podemos nos reunir toda a lua nova, uma vez por mês, para comer do fruto da árvore da vida. Agora, queridos, aqui diz em Isaías 66, verso 23, que existe outra reunião no céu, na nova terra.
Aqui diz Isaías 66 e o verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Sábado em sábado, vamos nos reunir na Nova Jerusalém, porque todos os povos, todas as 12 tribos, com seus 12 reis, virão de todas as extremidades do planeta Terra e entrarão pelas portas da Nova Jerusalém de sábado em sábado para adorarem, porque o dia de guarda, o dia sagrado, continuará sendo o sábado, o 7º dia da semana. Assim foi no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, Deus estabeleceu o 7º dia. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,6 diz, Deus, eu, Senhor, não mudo. O plano de Deus permanece. No plano A, no plano B, o plano de Deus é santificar o 7º dia, adorar a Deus de sábado em sábado. Aqui diz Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Assim foi no Jardim do Éden, assim será também lá na nova terra. Queridos, Deus não mudou nada. No plano eterno de Deus, para você e para mim, nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado. Bendito seja Deus. O povo de Deus hoje guarda os mandamentos de Deus. Você não precisa esperar chegar um novo céu e uma nova terra para começar a guardar o sábado. Não, você começa a guardar o sábado agora. Agora que você já sabe que o dia do Senhor é o sábado, agora que você sabe que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus e eles não foram abolidos na cruz, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei de Moisés foi abolida na cruz, mas a lei moral, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, eles não foram abolidos na cruz, são eternos. E o 4º mandamento da lei de Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8 até o 11. Assim também na nova terra. Os que guardarem os mandamentos de Deus aqui, vão continuar guardando os mandamentos de Deus na nova terra. Os desobedientes, hoje, aqui na terra, não poderão viver na nova terra. Porque, se fossem levados para a nova terra, eles seriam desobedientes na nova terra. E lá não vão existir desobedientes. Lá só Deus terá só filhos e filhas obedientes a Ele. Por isso, o meu convite para você, meu querido irmão, é que você aceite a Jesus Cristo como Salvador. Abrace a Jesus como seu único, precioso Salvador. Confesse a Ele os seus pecados diariamente. E receba o poder do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo habitando em você vai escrever na sua mente e no seu coração os mandamentos de Deus. Você terá prazer na lei do Senhor. Os mandamentos de Deus não serão pesados, não serão fardo para você, mas serão alegria, porque são os mandamentos do seu Pai Celestial. E o Espírito Santo nos capacita para a obediência. E quando Jesus Cristo voltar, Ele vai levar para o céu a sua nação santa, o seu povo escolhido. Aqueles que são obedientes a Ele, aqueles que guardam os seus mandamentos, e você está entre eles. Você está recebendo este convite. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus prepare você e a sua família para a segunda vinda gloriosa e majestosa de Jesus, para juntos subirmos com Ele. Aleluia! Fique com a paz de Jesus. Amém.